Olá, me chamo Pedro Neto, estou cursando EAD em Matemática e o objetivo desse vídeo hoje é para apresentar um trabalho. Esse trabalho da disciplina de Filosofia da Educação da professora Viviane da Costa Lopes. E o intuito desse trabalho é ter uma conversa com um professor e foram 4 questões na qual tenta verificar como está a educação hoje. Em relação ao professor, aluno, como está a educação hoje, quais são as referências que os professores estão tendo para poder passar o conteúdo, tá? Mas antes de começar verdadeiramente sobre as perguntas, eu queria entrar num ponto da filosofia da educação que tem origem desde a Grécia Antiga, com os pensamentos de Sócrates, Platão, e aonde o ser humano, tem até uma história do mito da caverna, que o povo eles não tinham muito conhecimento, tá? Esse mito da caverna fala de pessoas que deduziam pelas sombras que viam. Eles ficavam atrás e a luz de uma fogueira refletia as pessoas que passavam e eles não sabiam o que era, achavam que eram monstros. Então, já começa a se pensar o ser humano, pelo fato de não estar tendo conhecimento, não estar tendo de saber a verdade, tá? E teve vários pensadores, vários filosóficos, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, tantos pensadores como Maquiavel, Lutero, que foram passando dentro de suas épocas, trazendo visões, até chegar aos dias de hoje. E se formos pensar, como aconteceu na Revolução Industrial, que o pensamento da época era o trabalho, a produção, e a partir dessa Revolução Industrial, que começou a pensar também no ser humano, no pensar nas classes menos favorecidas, buscar o conhecimento para poder atingir as classes maiores. E pensando nisso, vamos entrar nas perguntas. Eu consegui falar com um professor chamado Rafael Aquino e foi muito proveitoso. E a primeira pergunta foi: qual o papel do docente na formação do sujeito? Tá? E ele foi muito feliz nas suas colocações. Primeira coisa que ele coloca é o ponto da troca do professor com o aluno, do aprendizado, tá? De ter a visão que simplesmente o aluno não está ali só como uma máquina de querer aprender, tem que o aluno também tem uma opinião, tá? E ele foi muito claro dizendo assim que além de mostrar, além de ensinar o conteúdo programático, mostrar o valor do cidadão, mostrar o valor que o aluno tem para a sociedade, a motivação que leva ele como professor, para que os alunos possam cada vez mais aprender, os alunos possam mais ter o gosto de ir para a sala de aula, e não ser aquela coisa metódica, aquela coisa de simplesmente ter a obrigação de ir para a sala de aula, de passar no final do ano, tá? Então, esse ponto que ele colocou, para mim, eu achei muito interessante, muito importante. A segunda questão quais são as principais reflexões acerca do aluno que um professor não pode nunca esquecer? E ele colocou aqui, eu até peguei algumas partes do que a gente estava conversando, abre aspas, o que ele falou para mim: o professor, quando olha para o aluno, deve sempre lembrar que já foi estudante. Isso ele deixou bem claro, que é um ponto que muitas vezes o professor, por estar na frente, por ter o poder da aprovação, vamos dizer assim, de dar a nota, às vezes esquece que já foi um aluno. Às vezes esquece que o aluno tem medos, que o aluno tem problemas, que o aluno às vezes não busca conhecer as dificuldades do aluno, a dificuldade daquela criança, daquele adolescente, o que é que ele passa da comunidade, tá?
Outro ponto que ele deixou aqui, abre aspas, o professor não pode nunca julgar um estudante. Ele deve sempre levar que o aluno pode vir de uma cultura, uma crença diferente do professor. E o que a gente muito vê hoje é muitos professores levar o seu ponto de vista e achar que só ele é o certo, a sua religião. E não podemos nunca esquecer que nós vivemos num país onde temos uma liberdade de cultura, uma liberdade de religião. E não é porque eu sou católico que eu tenho que colocar a minha visão como católico melhor do que as outras. Não, eu tenho o meu ponto de vista, mas temos que lembrar que a sala de aula é para todos, independente disso, raça, cor, crença, tá? E mais um ponto que ele colocou o professor deve se preocupar com o aluno, com o desenvolvimento deste aluno, tanto no desenvolvimento estudantil, como também o desenvolvimento como pessoa, como caráter, tá? Então, nessa segunda questão, foram esses 3 pontos que eu achei bastante interessante, que ele passou para mim, ele como professor. Então, ter a visão de poder passar para o aluno todo o conhecimento, toda a grade curricular, ponto. Mas também mostrar a importância do aluno como ser humano, mostrar a importância do aluno como pessoa, como cidadão, tá? A terceira questão, quais os pensadores lhe ajudam a compreender a condição do sujeito da educação? E o primeiro que ele colocou foi o Paulo Freire, tá? E se a gente for pegar uma das ideias de Paulo Freire, e uma frase que ele falou que é bastante importante, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. E vem um pouco do ponto de vista que ele traz para a sala de aula, né? Que o professor Rafael, ele traz para a sala de aula com essa visão de Paulo Freire, com essa visão de que não é simplesmente a disciplina que vai mudar, tá? Mas o conhecimento do aluno que vai poder agregar a melhoria do mundo. Então, outro ponto do Paulo Freire é a conscientização do aluno. O aluno como uma pessoa que deve obter o conhecimento e levar a entender a sua situação, mostrar ao aluno a sua situação, que muitas vezes é de oprimido, mas que ele pode buscar um novo horizonte, ele pode subir na vida, ele pode buscar algo melhor através da educação, através do conhecimento, tá? E outro pensador que ele mostrou aqui, que traz para ele um legado para a educação dele, é a escola construtivista, tá? Do suíço Jean Piaget. A escola, ela mostra o aprendizado da criança, mostrando que, primeiro, existem várias etapas da educação. E dentro desse processo de cada etapa, a criança precisa ser estimulada, as crianças precisam ter um ambiente que estimule o aprendizado, essa troca de conhecimento, essa troca o professor não é simplesmente só o mediador, tá? Quer dizer, o professor é o mediador de todo o aprendizado, mas a criança ela pode formular ideias, tá? Ela pode expressar o seu pensar. E a partir daí, o professor, tá? Mostrar, não, essa sua ideia é muito boa, essa sua ideia vamos buscar ver se tem fundamento, tá? Então, deixar que o aluno exponha suas ideias. Então, essa escola construtivista é um bom exemplo, tá? Para a educação fundamental hoje. A gente sabe que a educação fundamental hoje no país é muito escassa, tá?
Tá até uma opinião que eu posso até expor aqui minha, que muitas vezes nós damos muito o valor para a educação superior e esquecemos muito de melhorar a nossa base. Tá? E muitos alunos chegam no ensino médio, no ensino superior, sem ter uma bagagem. Tá? Então, a partir da educação básica, uma educação de qualidade, uma educação de nível público, eu estou falando, não estou falando só de escolas particulares, mas em escola pública, se começarmos a ter uma visão, se nossos políticos tiverem uma visão para que o ensino fundamental, o ensino do início, seja um ensino de alta qualidade, tenho certeza absoluta que a qualidade do ensino superior vai ser bem maior, bem melhor. Tá? A quarta e última questão, ela vem assim: como acontecem as relações interpessoais em sua sala de aula? E ele já começou dizendo isso. Estamos vivendo num período, então vamos falar um pouco do período que estamos vivendo hoje, que é o período de pandemia. Essa relação está um pouco diferente, vamos dizer assim, que as aulas são remotas, as aulas são via vídeos, conferências, vídeo, então não tem muito essa interação interpessoal de professor e aluno. E toda essa interação é através de mensagens, é através de redes sociais. Então, ele deixou isso bem claro, deixou esse ponto bem interessante, porque ele disse que antes ele pensava muito, como ele é professor também, ele trabalha muito com o pessoal de indígenas, ele trabalha com o pessoal lá do sertão, com o pessoal do campo, de criação. Então, vem muitas pessoas para a sala de aula com uma cultura totalmente diferente. Então, às vezes, dentro da sala de aula, tem uma pessoa que é do sertão, que vem com a educação totalmente diferente daquela pessoa que é da parte da cidade, das grandes metrópoles. Então, ele, como professor, tem que fazer essa interação e mostrar que todos nós somos iguais. Então, dentro da sala de aula fica até um pouco mais fácil essa interação interpessoal de professor, aluno, aluno com aluno. Então, mais uma frase dele, dessa aqui, ele diz assim: fazer com que todas participem das atividades. Então, essas pessoas que vêm às vezes do campo, vêm muito tímidos, essas pessoas vêm acanhado, com medo de falar, com medo de expor seus pensamentos, achando que seus pensamentos eles não são qualificados para poder falar. E então essa interação do professor com o aluno é muito importante. Outro ponto que ele colocou foi motivar a realidade, mostrar a realidade do professor, mostrar a todos a capacidade e aumentar a autoestima. Então, ele mostrar a realidade do professor, ele quer dizer que mostrar que ele é um ser humano como todos. Muitas vezes, muitos professores, no ponto de vista deles, às vezes como está lá na frente, às vezes acha que está no pedestal e como tem um conhecimento, acha que é o dono da verdade. Então, no ponto de vista dele, ele tem que mostrar a realidade que o professor está lá ensinando, mas ele também está lá para aprender, tá? Para buscar a vivência do aluno. A vivência, como eu falei, alunos que trabalham no campo traz um conhecimento de vida muito importante. E o outro ponto é o respeito, tá? Respeito de cada um, respeito à diferença, como eu falei no início, ele reafirmou nessa última questão, nesse conceito de interpessoal, de convivência, poder aceitar a diferença, mostrar que nem todos nós somos iguais, mostrar que só porque eu sou evangélico, só porque eu sou católico, eu sou diferente daquele que não tem uma religião. Não somos diferentes. Temos pontos de vista diferentes, temos pensamentos diferentes, mas todos nós somos iguais. Então, temos que respeitar um ao outro. Então, posso dizer a vocês hoje
que esse trabalho foi um aprendizado para mim, poder olhar o ponto de vista. Às vezes nós como alunos chegamos na sala de aula e não conhecemos muitas vezes o professor, e conversar com o professor e ele mostrar a sua realidade, ele mostrar o seu ponto de vista, o seu conhecimento, é uma coisa totalmente importante. Importante para você entender que são pessoas que buscam levar o conhecimento, são pessoas que gostam verdadeiramente do lecionar, de mostrar, de ensinar. E além disso, ter uma visão de que o aluno, além de aprender, tem que ser um cidadão. Então, eu concluo aqui dizendo que essas 4 questões foram muito no dia de hoje, nesse dia que a gente está vivendo de pandemia, foi muito importante, porque a gente está vendo hoje muitas pessoas que, através das redes sociais, mostram suas opiniões, através das redes sociais expõem, às vezes xinga, às vezes discorda, às vezes não, sempre discorda um dos outros, acha que é o dono da verdade, e eu fico pensando que às vezes isso reflete, tá? Isso reflete o que muitas vezes a educação nos proporciona, ou a falta de educação, a falta de aprender e mostrar que nós temos nosso ponto de vista, nós temos o que expressá-los, mas respeitando. E a palavra-chave para finalizar é o respeito. Respeito à diferença, respeito à crença e respeito, acima de tudo, posso dizer assim, do aluno, professor, professor, aluno. Tá? Então, eu finalizo aqui. Quero agradecer para quem assistiu. Qualquer dúvida, comentário, esse vídeo está sendo postado aqui no YouTube. Você possa digitar, a gente possa debater e que vocês possam buscar, tá? Buscar todos os pensadores da filosofia, que cada um trouxe algo muito importante, tá? Mas dentro, vamos dizer assim, do seu período, e tentar conhecer os pensadores de hoje, tentar conhecer o que é melhor para a nossa educação e não simplesmente só esperar. Temos que fazer o acontecer a partir de cada um de nós. Tá? Então, fique com Deus, um grande abraço e que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, e muito obrigado. Tá?